Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, com as chegadas do lateral direito Daniel Borges e do meio-campista Luiz Oyama, como podemos montar uma equipe titular do Glorioso com os jogadores que estão no elenco. Obviamente o Glorioso ainda precisa se reforçar mais para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou falar também a respeito de dois pontos importantes, rapidamente, mas que deixam o torcedor preocupado. Mas antes de mais nada, preciso que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce pro Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal, ajude no crescimento, porque o trabalho é muito sério e profissional. Deixe o like, isto também é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Seja membro do canal por um valor irrisório. Tem um botão embaixo do vídeo. Seja membro, clique e conheça os benefícios. Duas curtinhas aqui, entretanto importantes, galera, para começarmos este vídeo. O técnico Marcelo Chamusca não tem o mesmo prestígio de outrora no cargo no Botafogo. Anteriormente, o presidente Durcésio Melo gostaria de contar com o treinador por um longo período de tempo. Creio até que o presidente ainda queira manter o técnico Marcelo Chamusca, aí é um feeling, mas pelo que eu andei ouvindo, o treinador não tem a mesma força de antes. Eu sei que tem outras apurações por aí, respeito, todas batendo certinho, que o técnico Marcelo Chamusca tem uma semana decisiva, culminando no jogo contra o Vasco em São Januário, no sábado, às 15h05, pela final da Taça Rio. É bom para o Chamusca que o Botafogo jogue bem e também alcance o resultado, porque pode ser que aí ele tenha uma sobrevida no cargo de técnico do Botafogo. Mas o técnico Marcelo Chamusca não conta mais com o apoio de muita gente. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Fato é que o Botafogo está atrasado em toda a questão de planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Outra situação que deixa o torcedor preocupado é a respeito das multas rescisórias dos funcionários que foram demitidos no início de maio. O Botafogo deveria ter pago no dia 14 de maio as rescisões dos funcionários. Isto não aconteceu. Ontem o Fogão Net informou que o Botafogo aguarda o juiz dar o parecer favorável para que os pagamentos aconteçam. E eu também ouvi de uma pessoa que está tranquila com relação a isso, dizendo que o Botafogo vai sim honrar com esses compromissos e vai pagar os funcionários que foram demitidos. A multa rescisória de cada funcionário vai ser paga tranquilamente. Vamos também aguardar, estamos atentos. O Botafogo teve que cortar na carne, teve que demitir muitos funcionários, mais ou menos 100, mas tem que honrar com os compromissos. Espero que honre e que o clube não tenha problemas com isso. E claro, que as pessoas que foram demitidas tenham recursos para que possam aí ter um tempo para que se recoloquem no mercado de trabalho. Galera, estão chegando 2 reforços. O Mirassol já confirmou os empréstimos até dezembro de 2021 do lateral direito Daniel Borges e do meio-campista Luiz Oyama. E como podemos montar então uma equipe titular do Botafogo atual com essas duas chegadas? Pensando no 4-2-3-1, modelo base da maioria dos treinadores do futebol brasileiro hoje, na minha concepção, o Botafogo pode escalar o Douglas Borges, o Daniel Borges na lateral direita, Canu e Souza, por enquanto, no miolo de zaga, e o PV na lateral esquerda. Por dentro, no meio-campo, Oyama e Pedro Castro, faltando então um camisa 10, um meia central. Não temos este nome. Ronald na ponta direita e na ponta esquerda,
podemos jogar ou com o Marco Antônio ou com o Enio. Centroavante, por enquanto, Rafael Navarro, esperando um jogador mais experiente para que chegue e entregue alguns gols na temporada e também passe experiência para o Rafael Navarro e para o Matheus Nascimento. No 4-2-3-1, tá difícil de montar, porque falta uma peça crucial para o modelo de jogo, que é o meia central. E daqui a pouco eu vou falar a respeito dos pontas. Vocês sabem que eu falei do Marco Antônio ou Enio na ponta esquerda e coloquei o Ronald na ponta direita. Mas quero tratar também a respeito de outros esquemas táticos aqui, além do 4-2-3-1. Se fizermos um 4-3-3, já podemos ter uma peça mais no meio campo, sem o tal camisa 10, que é o Matheus Friso. Então poderíamos ficar com Douglas Borges, Daniel Borges, o Canu, o Souza e o PV. E no meio campo, lado a lado, Oyama, Friso e Pedro Castro. E nas pontas, Ronald, e do outro lado, Enio e Marco Antônio. E como centroavante, o Rafael Navarro, esperando a chegada de um centroavante mais experiente. No 4-4-2, último esquema que eu vou falar aqui, porque no 4-1-4-1 nós não temos o volantão para ficar à frente da linha de zaga, então vou deixar passar. Mas no 4-4-2, poderíamos fazer com Douglas Borges, Daniel Borges, o Canu e o Souza no miolo de zaga e o PV na lateral esquerda. E aí no meio campo, nós teríamos por dentro o Pedro Castro com o Oyama, numa extremidade o Ronald, na outra o Marco Antônio ou o Enio, e mais à frente um segundo atacante e o Rafael Navarro. Eventualmente, com o Botafogo jogando em 4-4-2, o Matheus Nascimento pode fazer um papel de segundo atacante entrando no início do segundo tempo dos jogos, para ganhar cancha e experiência. Ele não pode ser hoje a referência central do ataque do Botafogo, o único centroavante. Um garoto de 17 anos não pode ter toda essa responsabilidade no Botafogo por conta de todo o contexto que eu já expliquei aqui em vídeos e lives, contextos do clube e não do atleta. Então o Botafogo ainda precisa, para jogar no 4-2-3-1, de um meia central e precisa em todos os esquemas de um centroavante experiente para que Navarro e Matheus Nascimento fiquem no banco. Vocês podem ter certeza que o Daniel Borges ainda vai disputar a vaga com o Jonathan. Aqui eu coloquei ele como titular porque vejo o Daniel Borges como um jogador melhor. Mas se o Jonathan estiver num momento melhor, pode ser titular tranquilamente. E aqui eu vou falar agora dessa relação do lado do campo, pontas e laterais. Se o Botafogo atuar com o Jonathan na lateral direita, ele não pode ter mais jogador como o Felipe Ferreira, por exemplo. Porque o Felipe Ferreira é um jogador que não é rápido, ele não ataca o fundo do campo com a perna trocada para fazer o cruzamento, e a ideia é que ele drible para dentro para buscar a finalização. Em 10 jogos ele deu um drible. Então ele não pode jogar com o Jonathan, que é um lateral defensivo e que vai construindo até o segundo terço do campo. Para jogar com o Jonathan na lateral direita, você coloca um jogador como o Ronald, que ataca o espaço. O Ronald, limitado ou não, ele tem velocidade e ele busca o embate na parte de 1 contra 1, com o lateral adversário, com o extremo adversário. Então ele ataca um espaço que o Jonathan não ataca e que o Jonathan com o Felipe Ferreira também não atacavam. Ficava um deserto na ponta direita do Botafogo. Também não gosto quando o Jonathan não joga e aí joga o Varley e o Ronald mais adiantado, porque os dois atacam o mesmo espaço. Então é interessante você ter o Jonathan e ter o Ronald. Fabi, mas você não escalou o Daniel Borges como titular? Sim, Daniel Borges é um lateral mais equilibrado que o Jonathan. Ele defende bem e vai razoavelmente bem ao fundo. Aí é questão de entrosamento e conhecimento de jogo. Quando o Ronald atacar o espaço do fundo do campo, o Daniel Borges pode entrar em diagonal para dar opções, fazer o time rodar. Se o Daniel Borges fizer a ultrapassagem e for ao fundo, já que ele tem mais essa característica do que o próprio Jonathan, o Ronald entra em diagonal para buscar um espaço ou pelo menos para carregar um ou dois marcadores, dando condições para que o lateral chegue ao fundo e consiga cruzar. Então o lado direito pode ser resolvido dessa forma. Um ponta mais agudo e um jogador mais equilibrado ou mais defensivo. No lado esquerdo você tem um PV, garoto jovem com muita volúpia,
que ultrapassa, vai ao fundo, constrói por dentro também, sabe fazer bem essa diagonal. Então você pode ter um jogador mais cadenciado, mas que usa a velocidade em determinados momentos, como o Marco Antônio, porque o Marco Antônio vai ter uma característica de puxar para dentro e dar o espaço para o PV ultrapassar. Se o PV segurar um pouco mais, o Marco Antônio vai atacar o fundo? Talvez não. E aí já é uma outra estratégia. Você pode utilizar o Enio, que tem característica de dar um tapa com mais velocidade para o fundo do campo. Não que ele vai ficar cruzando com a perna esquerda, mas ele pode desenvolver algum tipo de jogada com uma velocidade maior por ali. São opções que o Chamusca tem hoje. Tem que reforçar? Obviamente. Mas também não são jogadores tão piores do que outros de outras equipes da Série B. Alguns limitados, mas que podem ser mais bem treinados e têm condições para que possam fazer melhores jogadas. Estão jogando mal porque estão jogando de forma aleatória, principalmente na fase ofensiva. Agora, com o Guilherme Santos recuperado, o Botafogo pode fazer a dobradinha pelo lado esquerdo. O Guilherme Santos jogou muito bem na ponta pelo Botafogo. Então, o Guilherme Santos pode fazer uma dobradinha de imposição física e de velocidade com o PV. Quando eu falo imposição física aqui nesse caso, é em termos de constância e velocidade. Constância e velocidade. Eles podem atacar os espaços com muita velocidade e conseguem recompor também, principalmente se o Guilherme Santos estiver em plena forma, para que o Botafogo não tenha problemas defensivos pelo lado esquerdo do campo. Então aqui nós temos algumas situações a serem trabalhadas pelo Marcelo Chamusca. Mas ele tem que conseguir passar isso para os jogadores. Não adianta ficar só no discurso. Eu vou ficar só no discurso, só na teoria, porque eu trabalho aqui com um canal, falando, estudando, observando, analisando e trazendo para vocês. Mas o Chamusca não, ele tem que conseguir incutir na cabeça dos jogadores as orientações táticas que ele tem a passar. Ele está tendo tempo para treinar toda semana e ainda não conseguiu passar tudo para os jogadores. Vamos ver como vai ficar essa decisão de sábado contra o Vasco da Gama. Então aqui mais um vídeo robusto para vocês. A qualquer momento um vídeo ou uma live. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui!